Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CX Insights, aquele podcast que a gente vai ter a nossa jornada do cliente e a cada episódio a gente explora um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo e as atualizações com profissionais que a gente já gosta de ouvir, né? E a gente tem agora 3 convidados, o Bruno, a Daniele e o Marim. Eu gostaria que vocês, melhor do que eu, vocês possam se apresentar em 140 caracteres. Bom, prazer estar aqui. Eu me chamo Daniele Dueck, tenho mais de 20 anos de trajetória em produtos e transformação digital, principalmente na indústria financeira. Hoje eu estou como CPO da Natura, na fintech também da Natura, em Manapay. E, enfim, também faço mentorias e sou conselheira de algumas startups. É um super prazer estar aqui com vocês e uma honra. Obrigada pelo convite. Um bom bate-papo, hein? Excelente. Tem muita experiência. Bom, boa tarde, bom dia, não sei o horário que o pessoal está vendo, né? É ao vivo agora. É ao vivo. É agora. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruno Daniel, também com 20 anos de experiência no mercado de CX. Atualmente sou head da Contabilizei, uma empresa de tecnologia voltada para contadores. Prestar serviço de contadoria para clientes PME aqui no Brasil. Também sou co-founder de uma startup chamada Kenshu. É uma startup de inteligência artificial voltada para treinamentos e expansão em treinamentos. Kenshu com 2 O no final. Não, Kenshu com U no final. Com U no final. Com U no final. É uma empresa voltada para cursos e learning com inteligência artificial. Bem bacana o nosso modelo aí. Não fazendo jabá, né? Estou aqui para contribuir, trocar bastante aí com vocês, falar de experiência do cliente, principalmente falando de IA, né? Porque acho que esse mundo se conecta muito hoje em dia. É impossível a gente pensar a experiência do cliente sem inteligência artificial. Então, sim, vamos bater um papo. IA vai ser transversal aqui. Perfeito. Marim? Maravilha. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Kimura-san. Eu navego numa vida executiva empreendedora desde o início de carreira, então eu sou autor do livro chamado Executivo Empreendedor, Executivo Empreendedor, que fala inclusive desses 2 bots. Um executivo tem que ter características intraempreendedoras e o empreendedor tem que ter características executivas depois que recebe ali o primeiro cheque. Atuei em empresas como Oracle, como SAP, como DataSul. E hoje sou Chief Data AI Officer da Delta AI 2, uma empresa que é uma AI House Builder. A gente desenvolve agentes sob medidas, né, funcionários digitais para as empresas. Sou criador e fundador da AI Alliance, uma comunidade focada em desenvolvimento de pessoas, treinamentos e conversas e desenvolvimento de laboratórios para AI no Brasil. E também criador e fundador da LIA, uma EdTech, que é uma escola de liderança e inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Acho que para quebrar o gelo aqui, fazer uma pergunta que é... Vocês já tomaram alguma decisão por conta de um dado errado que foi interpretado ou por algum relatório? Eu acho que se eu pudesse começar aqui, eu diria que percentual algumas vezes engana a gente. Ou a média também engana bastante, né? Demais, demais. A hora que você pega percentual e você não entende a ordem de grandeza das coisas, às vezes a gente está falando de 0,1% e quando você vai no absoluto é uns milhões aí que estão escoando por água abaixo. Mas né? Eu acho que quem nunca, né? Assim, sem dúvida já aconteceu. E muitas vezes até... dependendo de que métricas a gente passa a avaliar. Então, vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas falam das métricas de vaidade, né? Aquela métrica que a gente olha e fala, nossa, olha quantos downloads tem o app da minha empresa. E aí, quando você vai ver, a utilização super baixa. Sim. Então, você toma uma decisão de vou continuar investindo porque o meu download está muito alto, mas depois você não vê o churn. Você não vê o quanto que o cliente está indo embora, ou quanto ele não está usando mais. Usou uma vez e nunca mais voltou. A desinstalação. A desinstalação, ou a falta de uso. Então, olhar uma métrica, olhar um dado muito isolado e não correlacionar
causa muito problema da gente tomar decisões erradas e muitas vezes, porque a gente tem muita pressa, tudo tem que ser feito de forma imediata e às vezes a gente acaba olhando para algo muito restrito. A gente fica ao invés de olhar comemorando, pro todo. nossa, olha o download do aplicativo, tá bombando. E a gente brinca, isso é uma métrica de vaidade. Ela só é boa para quê? Para você, para o seu ego. Porque para o seu negócio não está sendo, né? Sim, Então, sim. Tem que olhar o depois do download. olhar o todo, né? Perfeito. E acho que esse é um dos principais desafios das empresas hoje em dia, né? Transformar o dado em informação. Porque muitas vezes todas as empresas têm áreas diferentes, né? E cada área tem a sua própria informação, tem o seu próprio dado, tem a forma de metrificar, tem a forma de quantificar. E como que você consegue convergir em ver todas as informações das áreas diferentes para tomar uma decisão estratégica? Então, acho que esse é um desafio básico em todas as empresas, principalmente quando você está num C-level e precisa tomar decisões rápidas, como a Dani falou. Em qual dado você vai confiar? Então, ter um data lake confiável, acho que esse é o principal desafio aí das empresas, onde que o consumo do dado e o conceito do dado seja padronizado. Se você tem áreas diferentes, trabalhando com informações diferentes, eventualmente você vai tomar uma decisão errada. E às vezes não é nem porque é errada, porque o conceito da área é diferente do conceito que você está olhando. E é o que você falou, né? Percentual e tudo mais. Mas acho que a questão conceitual do número ela é extremamente importante. Se ter uma área que seja o guardião do dado, faz a diferença para a tomada de decisão ser mais assertiva, sem dúvida. O tema é excelente e eu penso que vale a gente olhar para o cohort, né? Para o corte que é feito e o contexto que está inserido. Então, a Dani trouxe uma questão corporativa. Então, corporativo, quando você trabalha com uma grande empresa, qual, por exemplo, ela é C-Level, às vezes você está lá, né, uma equipe desenvolvendo umas campanhas e aí você só está gerando indicadores de vaidade e não está medindo quanto de resultado efetivo aquilo está trazendo no bottom line ali para a empresa. É claro, né, que tem algumas coisas também que a gente olha. O ROI, ele não é só dinheiro. Então, tem algumas coisas, sei lá, você vai investir num evento de alto nível com pessoas influentes fora do país ou algum lugar do país para você desenvolver network. Você talvez não consiga medir numa linha do tempo o quanto aquilo trouxe efetivo de resultado, mas ele tem um reflexo intangível ali também. A gente estava conversando hoje à tarde também com a assessoria de imprensa, então essa área, quando você trabalha com jornalistas, tem um tom artístico, né? E o tom artístico assim, a release não está boa para o jornalista. Eu falei, tudo bem, pode não estar boa para o jornalista, mas a gente não quer ganhar, vamos dizer, um leão em Cannes, a gente quer vender, a gente quer chegar realmente para o nosso business, em quem ali toma a decisão e gera uma esteira de vendas. Mas aí agora eu vou trazer um contraponto. Quando porque o grande desafio que a gente está falando é você chamar atenção e a atenção gerar resultado. As duas coisas são desafiadoras. Tá chamando atenção, tá gerando indicadores de vaidades, mas não tá gerando resultado. Mas para gerar atenção tem um grande desafio também. E aí quando a gente volta, talvez por um profissional liberal, ou por um pequeno empreendedor, ou por um evangelista, a geração da atenção pode gerar algum valor também, que não seja concreto ou tangível em forma de dinheiro, mas são unidades de medidas importantes para aquele contexto e para aquela pessoa, para aquela pequena empresa. Depende muito da estratégia, né? Sim. A estratégia vem antes do dado. Sim. Até para você entender que dado que eu devo avaliar para chegar na estratégia que eu tracei, né? E o que você busca, né, Dani? Assim, você foi matadora. Eu acho que antes o que eu quero com essas ações? Pode ser, no final do dia, uma atenção, um indicador. Mas é muito bom. E nessas conversas, a dispersão pode acontecer, inclusive, no nível muito seleto. De dispersar daquilo, de entrar na mecânica sem saber o que você quer no resultado e qual é a estratégia que você tem e o norte que você quer atingir com aquela iniciativa. E agora a gente tem aí um novo ator nesse meio, né? Que é a inteligência artificial e como ela vai atuar. Porque eu lembro... trabalhei em agregadoras de dados de telecom, né? Na época da Vivo, da Oi. Quando ainda estava começando a ter... Na época que a gente vendia ringtone. Você lembra disso? Não é da minha época. E aí você vê que, assim...
naquela época, eu lembro como era a dificuldade de você extrair um volume de dados, e agora a gente tem um outro desafio, que é pegar esses dados e começar a colocar eles aliado com uma inteligência artificial, extrair de uma forma mais fácil até, às vezes até insights que a gente não teria, mas que agora você começa a ver ele sendo pontuado através de diferentes inteligências artificiais. Até porque era humanamente impossível, né, Sim. fazer esse tipo de análise com pessoas. Então, tem esse benefício, né, do uso da AI, enfim, da quantidade de dados que é moído para se gerar insights e tudo mais. E né? até o cruzamento, né? Imagina que assim, acho que não só o relatório, mas você começar a colocar dados como macroeconômicos ou mesmo questões de notícias que estão Fontes saindo. externas, né? Exato. Então você consegue ver. Eu enxergo muito isso quando você fala, por exemplo, mercado de tecnologia. Né? Você vê as ações, você vê os investimentos, você começa a enxergar que uma notícia que sai do governo, uma lei que sai, né? Ele tem um impacto gigantesco na economia ali. Né? E acho que talvez no mercado da Natura é diferente, né, para cada indústria. Assim, como que vocês enxergam isso dentro das indústrias de vocês? Assim? Não, hoje em dia, você tem muito dos dados comportamentais e dados externos, né? A gente vê muito, por exemplo, no mercado de cosméticos, você vê muitas influencers hoje com as suas marcas próprias ou até mesmo usando um produto da sua empresa. Sim. Usa o produto da sua empresa e imediatamente começa a baixar estoque. É uma coisa imediata. Sim. Então, como você prevê demanda dentro de um ambiente que não é mais previsível? E às como vezes era orgânico, né? e de forma orgânica, não é nem que você está patrocinando. Porque aquela pessoa tem muitos seguidores que confiam nela, que são as micro-influencers, nem sempre são tão grandes assim, mas que conseguem influenciar e naquele estoque, naquele CD, daquele local onde ela está, onde ela tem uma influência maior, você vê um impacto imediato. Uma influência real, às vezes, influência né? real. Então, isso acontece, sim. E como a gente traz esses dados, monitora isso, para que a gente consiga prever melhor, você consiga fazer derivar de um CD para outro rapidamente, para que aquilo não acabe. Sim. Então, tem sim. É muito mais dinâmico o mercado hoje, né? Acho que no futuro a gente vai ter tipo um score. Lembra Black Mirror, que você tinha o score de relevância e autoridade das pessoas? Você vai ter que monitorar. Daniel, acho que era mais fácil quando tinha só as vendedoras porta a porta da Natura com a revistinha, né? Porque se conseguia controlar a demanda é mais Não, mas fácil. e o potencial dessas revendedoras, das consultoras, no meio digital. Exato. Que também mudou o modelo de negócio, né? Então, e que são muitas, inclusive. Né? No passado, há pouco tempo atrás, a gente tomava decisão em D+1, D+2. Hoje você tem que ter o dado em tempo real para tomada de decisão. Então, assim, o quanto que influencia você conseguir usar a inteligência artificial para converter a informação em dado. Porque fazer essa leitura dessa massa de dados que a gente tem hoje em dia é muito grande. Então, hoje, com o uso de ferramentas, fica muito mais fácil para você entender como que o mercado externo impacta na sua operação. Hoje, constantemente, a gente é impactado pelo mercado externo, por notícias, principalmente a reforma da renda e tudo mais. Como que a gente consegue converter essas situações em conhecimento para os nossos agentes, porque o nosso cliente vai ser impactado na ponta. Então, assim, isso é extremamente importante, o processamento rápido. Usar IA para converter informação ou dado de outras fontes em informação para o nosso time, para que eles se empoderem, né, na hora de atender o cliente. Acho que isso é a forma mais rápida aí de usar IA. Espetacular e assim, vocês falando eu já vou construindo aqui um filme na minha cabeça, né? Então, a gente foi lá no extremo quando o Kimura fala de ringtones e a evolução tecnológica, a empresa, talvez a empresa que ganhou mais dinheiro com ringtones no Brasil, ela vai faturar 1 bilhão esse ano. Com certeza a gente é consumidor ou a gente é contratante dessa empresa, não vou falar o nome, a não ser depois se eles quiserem patrocinar aqui o podcast do Kimura. Mas é uma empresa que todo mundo conhece. Começou com ringtone, evoluiu para SMS, hoje é a maior empresa de chatbot
de chatbot conversacional, IA no Brasil. Então, as grandes usam e a gente consome, ou a gente consumidor, quando está falando em algum chat, algum FAQ, ou como contratante. E aí você foi no outro ponto do episódio, que para mim é o melhor do Black Mirror, do Score Social. Aquele episódio é marcante, quem não assistiu, assista. Queda livre é o nome do episódio. É demais, é demais. E aí a gente passa por alguns pontos. Cara, a Dani trouxe ali, né? O poder hoje do indivíduo. E aí, Sam Altman fala que já tem uma aposta que até 2030 vai ter a primeira empresa de uma pessoa que vai ter um valuation de $1 bilhão. Então, assim, o poder que tem uma marca como a Natura, mas aí você tem uma influenciadora ali dentro que ela causa um efeito como se fosse efeito bolsa de valores. E a Dani falou a complexidade, aí eu coloco a IA vai resolver, já está resolvendo com algoritmos, essa previsibilidade e também essa questão de ser preditivo, de você conseguir. Porque como é que você controla a ruptura dentro desse contexto? Assim, vamos pegar uma outra empresa, também não vou citar o nome, que faz uma parceria de um cosmético com uma empresa de doces e tem um boom inesperado e o estoque que estava previsto ou toda a linha de produção não deu conta daquilo que aconteceu através do efeito redes sociais. Então, só concluindo, a inteligência artificial, e aí a gente não confunde, né, inteligência artificial com Salesforce Automation ou qualquer coisa automation, porque as grandes empresas de supply chain já vêm trabalhando isso há muito tempo, mas com certeza ela analisa comportamentos que humanamente a gente não conseguiria analisar. E aí ela entra em alguns conceitos, a Bolsa de Valores fez isso há muito tempo, de comportamentos que eles são previsíveis, mas não visíveis. E aí você começa a trabalhar com isso e colocar algoritmos para facilitar a nossa vida e toda essa cadeia de produção e entrega para o consumidor final. Tornar visível o que era invisível, Isso. Né? Vamos fazer um exercício aqui, um exercício provocador aqui. Se você pudesse imaginar o relatório perfeito, os dados perfeitos, como seria para você? Sem limites, assim. Tipo, você pode pedir o que você quiser. A gente foi pro futuro. A gente tem agora, não tem mais, assim, dashboard é coisa do passado. Como vai ser esse relatório? Eu acho que o principal é se antever ao cliente. O quanto a gente conseguiria ser preditivo para tomar de decisão antes do cliente. Então, um exemplo seria como eu antecipo não só a demanda, ou como eu antecipo um pedido do cliente antes mesmo dele pedir. Porque eu posso ser preditivo hoje em dia, eu posso gerar uma base, trabalhar com IA, mas como que eu garanto que eu vou entregar exatamente para o cliente aquilo que ele nem sabe que ele quer ainda? Sim. Então, seria algum relatório nessa linha que eu conseguiria medir o comportamento desse cliente e entregar um serviço para ele, ou um produto, antes mesmo dele saber o que ele quer. A Amazon tenta fazer isso, né? Ela indica várias vezes para você. Anos atrás, a Amazon patenteou um sistema parecido. Sim. Que ele já tinha eu não lembro agora qual que foi a patente, mas que dependendo da pesquisa ou o que o cara viu na internet, eles já disparavam o produto direto para a pessoa, para o centro logístico mais próximo daquela pessoa. E aí a gente está falando exclusivamente de produtos, mas aqui talvez eu esteja pensando mais voltado para serviço. Como que eu entrego um serviço, porque o serviço é muito mais a necessidade do cliente, mais do que um produto, né? Porque o produto ele pode usar naquele momento ou não. O serviço ele tem uma necessidade. Como que eu garanto que esse serviço vai chegar antes mesmo dele ter a necessidade? Então, alguma coisa nesse sentido. Mas imaginar um relatório vivo, perfeito, né? Do tipo que você coloca a estratégia, ele utiliza os dados estruturados, não estruturados, comportamentais, monitora mercado e tudo mais, e dispara uma ação e depois mede o resultado dessas ações. Ele meio que fecha um ciclo, né? Chegando no resultado que você quer obter. E na estratégia você definir quais são os OKRs, quais são os problemas de negócio e os problemas do cliente que você quer resolver. E ele dá esse input, né? E o output são as ações e depois o feedback. E ele vai se
Não precisa nem da gente olhar o relatório mais. Ele vai andando lá. E aí sei lá, você deu uma pimentinha chave aí, que é o uso de dados não estruturados. E quem trabalha com dados sabe como é difícil, né, você ler informações, principalmente, não as estruturadas. Estruturadas tudo bem, tá tudo tagueado, tá tudo bonitinho, tá organizado. Eventualmente isso pode levar ao erro, porque já tem algumas pesquisas sobre o quanto de dados sintéticos estão sendo gerados, inclusive agora com a movimentação da IA. Por exemplo, eu estava vendo já um site que ele já faz distinção entre quando o seu site é acessado por IA ou por pessoas. Sintético. Nesse composto que a gente estava falando aqui de logística de relatório, o meu pensamento ele foi lá na frente, né? A melhor otimização de um processo, atividade ou fase de qualquer esteira é você eliminar de vez essa atividade, esse processo. Então, para mim, vamos dizer assim, o ponto maior disso é não ter mais relatório, né? Então, você falou, por exemplo, né? A gente usa lá, assim, a gente ainda tem uma esteira tradicional de pipeline, forecast, etc. Então, assim, a gente está fazendo muita ligação, a gente está fazendo muita visita, a gente está falando muito com o cliente-chave, a gente está correndo perigo de vendas. Então, a gente adora correr perigo de vendas. Foi o que você falou. Uma pessoa levantou a mão com uma possível motivação de compra no lugar, o algoritmo da Amazon já entendeu, o cara movimenta para lá porque a gente está correndo perigo de vendas. Perigo de compra. Alguém pode comprar? Não, está na iminência. E aí você volta no filme, não sei se é no Minority Report, é isso que tem o pré-assassinato, é esse, né? Sim. Então, assim, é mais ou menos isso, um algoritmo que, cara, eu não preciso mais ter, talvez, relatório e pessoas. O comportamento das redes sociais, de tudo que já está ligado com dados sintéticos, o supply chain, a logística, se movimenta sozinho, enxergando já sellout lá e o que vai acontecer lá na ponta, né? Então, aí eu já fui para um extremo, não existe mais relatório, é quase que orgânico. Agora, eu acho que o relatório do futuro vai ser no estilo do Jarvis, do Homem de Ferro, né? Você conversa com ele. Ele vai te dando insights em tempo real com o que você quer, né? Jarvis, por favor, traga para mim as informações, as previsões, conforme sazonalidade, comparativos com os anos anteriores, cruzando com dados macroeconômicos. Mas aí será que o nosso cérebro vai estar preparado para tanta informação assim em tempo real? Então, mas eu acho que a gente não vai estar exposto a tantos dados. Eu acho que justamente o Jarvis vai filtrar, exato. Aí e o negócio a gente vai diminuiu ser a nossa capacidade cognitiva nesse sentido. Mas esse, para mim, já é presente, não é futuro. A gente já tem uma solução. Foi o que a Dani falou. A gente já tem um AI BI, que você, através ali de um prompt, você conversa e voltar até um ponto que a Dani falou. Você consegue perguntar para ele, qual que é o melhor desempenho, sei lá, year over year, ou sei, quarter a quarter, o melhor vendedor. E ele já começa a interagir de forma ali generativa, cognitiva, e aí você, tudo bem, eu sei que eu sou melhor que eu mesmo, mas aí eu trago dados, por exemplo, do setor de fora, alimento essa base e começo a comparar meu desempenho com os melhores do setor. Isso já está acontecendo, já é uma realidade. Talvez, assim, o desafio seja o mesmo do que a gente tem hoje, que é, será que a gente está fazendo as perguntas certas? Perfeito. Aí eu acho que a gente se diferencia, né? na nossa carreira como profissional, porque isso nunca vai deixar de existir. A gente saber fazer quais são as perguntas certas. Quantas perguntas a gente faz, quantos dados a gente chama até de paralisia de dados, né? Sim. Porque tem horas, tanto dado que você pede, você não consegue chegar a nenhuma conclusão, porque será que você está fazendo as perguntas corretas? E você tem que usar a intuição no final das contas, né? Trazer muito do contexto do negócio, o contexto do cliente, né? E não só o dado puro ali. E saber fazer as perguntas certas, porque senão você nunca vai ter a resposta correta. E às vezes tomar o caminho que não é o caminho óbvio, é o caminho que precisa ser criado.
Quando a gente fala de inovação, né? Imagina que tem caminhos e decisões que não estão no histórico, né? Como você faz a gente trilhar um caminho que ainda não foi decidido no sentido de um novo produto, uma nova categoria, uma escolha? Eu acho que a máquina ela não vai ter esse discernimento. Ele pode apontar o caminho, mas ele talvez não tenha o discernimento de falar, não, eu preciso discordar dos dados. Não, isso aqui não pode acontecer. O que a gente vai ter que fazer? Não, joga tudo fora e vamos pegar um produto novo. Será que esse não é o caminho algumas vezes? Eu creio que sim. E aí, voltando ali no ponto que a Dani falou, né? Todo mundo que veio de uma escola tradicional foi treinado para aprender a responder, né, gente? Verdade. E a questão está no perguntar. Mudou muito esse eixo. E assim, baseado em dados e fatos, nem todo mundo sabe perguntar. Então, o que é legal nesses modelos de relatórios atuais? Você tem lá um diretor de supply chain, você tem um diretor comercial. O interessante é assim, não é cargo, mas pode ser até uma liderança informal, mas aquele que domina as perguntas e o negócio, ele prepara, isso já é real, tá? Ele prepara ali o caminho das perguntas iniciais e aí a máquina, o relatório, começa a aprender as perguntas e aí ele pode duplicar essas perguntas para o time. Então, ele já vai com o caminho de curadoria de como perguntar, porque nem todo mundo tem habilidade, né? Você tem te dou um carro de Fórmula 1 para você ter na sua garagem. Cara, pode ser um problema, porque você não sabe ainda pilotar um Fórmula 1, então você vai precisar de letramento, né? Então vem, né? Vou jogar outra pimentinha aqui. Vai lá. Qual que é os seus gráficos preferidos do Excel? Putz. Essa é boa. Principalmente para análise de dados. Porque pode ser o gráfico de barrinhas, Assim, o gráfico de evolução. O que eu mais gosto é o gráfico de esteira. Para mim é o mais fácil de você tomar decisão, porque ele te dá caminho. Ele não conta só foto, né? Porque gráfico é foto. Ele é o único gráfico para mim que é filme. Você sabe onde você está, onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar até lá. Então esse para mim é um gráfico que complementa a sua jornada. Assim, com esse gráfico você consegue contar a história de tudo. Preciso melhorar TMA, preciso melhorar TME, preciso melhorar NPS. Esse gráfico vai te dar um roadmap do que você precisa fazer. Então, para mim, ele é o mais completo que tem no Gráfico de esteira. Gráfico de esteira. Para mim, Eu ele acho é que o... tendência bacana, histogramas também, né? Bacana. Tem alguns, assim. Coisas que conseguem separar o joio do trigo, que você consiga ver cohort, acho que são mais interessantes. Acho que o desafio é transformar um gráfico, né, de uma foto para um filme. Que você olha e fala assim, tá, eu já sei o que eu preciso fazer. Não preciso... Tá, o Kimura me contando o que eu preciso fazer com o gráfico. Sim. O gráfico tem que falar por si só. Acho que esse é o principal desafio dos gráficos de Excel. Eu também, tendência, histograma, mas depende daquilo que você precisa naquele momento, né? E quando vocês estão falando, assim, eu olho que já são soluções atuais e reais. Então, essa solução que eu estou falando aqui, por exemplo, você faz a pergunta ali, você cria o nome dos agentes e você cria lá, por exemplo, agente interno, me fala como é que está o meu desempenho de venda nos últimos 3 meses e eu quero, vai lá, o top 10 dos meus vendedores. Beleza, ele te dá isso. E você vai, @agente interno, você chama do que você quiser, tá? E ele vai te dando. E aí, agora eu quero que você... Agente externo, um outro agente ali, você pode ter vários agentes. Eu quero agora isso comparado com os meus concorrentes. Ele traz isso. E aí, você fala, agora transforma em gráfico. Ele já traz o gráfico e já traz para você os modelos de gráfico que você pode escolher. Eu quero ver em forma de barra. Agora eu quero ver o histograma. Ele já traz para você na hora. Você tem essa flexibilidade. Então, isso não é futuro, tá? Isso já é uma realidade totalmente já acontecendo. Pensando na inteligência artificial, como ela está evoluindo, hoje os dados eles ainda não estão inteiramente digitalizados. Falta muito input, né? Quais inputs de dados vocês acham que, com o uso da IA, pode passar a existir? Por exemplo, câmeras em lojas
com monitoramento de caminhar dentro da loja, tempo dentro da loja, olhar do produto, experimentação. Que dados que vocês enxergam que ainda falta a IA tá cega para esses dados? Não é? Eu acho que não só isso, mas como que a gente integra esses dados. Sim. Né? Acho que porque às vezes a gente tem muitos dados até, mas só que eles não se conversam. Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente deixa de cruzar, sendo o mesmo CPF, sendo o mesmo cliente, a gente não consegue trazer o dado do cliente de todas as perspectivas que a gente tem. Sim. Então, acho que até, além de novas capturas, novos modelos de capturas, a dificuldade ainda, eu entendo que seja a integração disso numa visão 360 graus daquele CPF, daquele cliente. Sim. Né? Não sei como vocês veem. Não, para mim faz sentido. O único desafio, talvez, não é quais dados adicionais a IA pode trazer, né? Como que a gente enxerga o indivíduo como indivíduo. Como que a IA faz com que a gente saiba exatamente qual que é o comportamento daquele cliente para que eu possa fornecer para ele, independente do tipo de dado que eu tenho, o que ele precisa, o comportamento dele. E hoje, talvez o desafio seja, temos muitos dados, quais que a gente precisa para tomar uma decisão? Porque realmente tem muita coisa que ainda não está no lake. Mas faz sentido estar lá? Será que eu saber quantas vezes o cliente acessou o site da Caixa, por exemplo, faria sentido para o meu business? Então, aqui, talvez, não é quais informações que eu ainda não tenho. Quais que estão faltando para ser mais estratégico para olhar para aquele indivíduo. Acho que esse que talvez seja o desafio aqui, que pode ajudar. Eu vejo... Primeiro, eu separo a IA recreativa da IA empresarial, né? Eu gosto muito da IA robista também, recreativa, uso para várias coisas no conceito de builder, mas quando a gente vai para uma IA B2B empresarial, a gente volta para o conceito do que não está resolvido hoje antes de pegar os inputs de novas coisas. Então, sei lá, uma empresa média, tá? O segundo Gartner tem ali um arcabouço de 18 sistemas orbitando dentro de uma empresa média. Então, assim, como é que você faz a integração disso, dessas fontes, e organiza esses dados? Então, para mim, é o conceito de organizar as camadas, tá? E prefiro sempre com exemplo real. Eu fui almoçar com o CMO de uma grande empresa e ele trouxe, estou montando uma equipe, meu squad é esse aqui. Um squad humano. Eu falei, legal, mas cadê aí os teus funcionários digitais? Cadê os seus agentes para ajudar o seu time? Cara, verdade, acabei de fazer start, estou gostando disso, mas não pensei. Maravilha. Esse almoço, você pode ir lá na empresa falar com um outro, meu pessoal lá, meus pares? A gente foi lá, CEO, o CTO, tal, conversando aí, aquele entusiasmo de vamos colocar um agente para conversar, para tirar, vamos dizer, a ineficiência operacional, dar mais tempo para o presidente através de um agente ali falando por ele, enfim, show de bola. Tá, mas como é que está a tua questão de data quality? A gente não olhou para isso, a gente não fez aí no projeto de Data Lake, ETL, camada medalhão. Beleza. Como é que está a tua questão da integração dos sistemas? Então, a gente tem algumas APIs ainda, mas não resolveu também. Então, resumindo, você começa a falar, né, do trend appeal, mas o pessoal tem que resolver algumas coisas. E assim, lá no futuro eu vejo também a questão de personalização, e aí para mim é um contraponto, tá? Porque quando a gente fala de algoritmo social, a minha percepção é que essa camada está muito mais evoluída, e vou falar com exemplos também. Eu sempre gosto de falar de coisas que eu vivo. Final de semana, minha esposa estava fazendo um trabalho, design de interiores, e aí muito mais um lado artístico também. Olhei ela fazendo e tal. Falei, quanto tempo você vai fazer esse trabalho? Eu acho que final de semana. Eu falei, posso dar uma dica? Não. Subi o PDF e tal, usei algumas coisas ali, mas assim, não dando peixe, ensinando a pescar. Ficou apaixonada, né? Gama, tal, não sei. Nossa, isso faz isso, me devolveu tempo de vida. E aí, essa não é... Isso também já é uma coisa muito boa dela ter percebido aquilo, mas a partir do momento que ela começou a mexer aquilo, quando ela voltou ali depois para as horas vagas no cafezinho, mexendo no Instagram e nas redes sociais, automaticamente ela começou a ser bombardeada de empresas de venda de curso, de LLM, etc. Então, assim, isso para mim é uma magia. Como é que essa medição é feita e os caras começam a captar muito rápido esse tipo de interesse?
E aí cookies. conectar esses dois É o tal mundos dos aí. cookies que a gente dá ok sem ler. Então, e como é que exatamente isso. como que a gente conecta esse mundo que está super avançado aqui com, vamos dizer, o desafio que a gente ainda tem das integrações nas corporações? Não, e o quanto você precisa de dados para poder usar, né, de AI dentro da empresa. Praticamente 80% do negócio o dado está correto, né? O dado está para utilizar, senão essa é a grande matéria-prima desse negócio, né? O problema é quando os dados começarem a ficar, talvez, o grande volume, e eu acredito que talvez o ano que vem seja um ano chave. Estatisticamente, saíram os relatórios que hoje mais de 53% do conteúdo publicado na internet ele já está passando por um tratamento de IA. Previsão do ano que vem é que supere 90%. O que vai acontecer quando grande parte desse comportamento ele vai ser baseado no comportamento de máquinas para máquinas? E eu acho que tem uma outra coisa que eu estou imaginando aqui, que é situações em que a inteligência artificial ela pode se tornar até um pouco enviesada, no sentido de, vamos supor que a gente tem uma câmera, e essa câmera está coletando dados das pessoas que entram na loja. E aí, a partir desses dados, ele começa a coletar informações do tipo... Que tipo de roupa que ele está usando, quais são as marcas, né? Pô, essa pessoa aqui que está comprando tudo gosta de Louis Vuitton. Então, o cara que compra Louis Vuitton tem uma tendência alta de comprar outra marca. Isso pode gerar uma coisa meio maluca, que é você criar uma espécie de tipo, olha... Essa pessoa é considerada rica por ter tal perfil e o volume. Você entendeu? Uhum. A gente começar a IA julgar o caráter das pessoas. Exato. Pela intenção, não pela intenção, né? Mas pelo pouca informação que ela tem. Exato, porque, vamos supor, uma pessoa está usando, sei lá, uma camiseta da Lacoste. Então significa que se ela usa uma camiseta da Lacoste, ela tem, sei lá, 90% de chance de... E aí ela começa... Exato. Ela começa a criar uma espécie de preconceito com pessoas que não usam ou são descaracterizadas. Ou cuidado, né? Você tá com a camisa da Lacoste, o vendedor não vai deixar você sair sem comprar. É que a minha esposa odeia ir no shopping comigo, porque eu vou no shopping, eu costumo ir no shopping. Se você me encontrar um dia no shopping, eu normalmente vou de Crocs, samba canção e regata, despenteado, com a barba mal feita. E eu normalmente não tô nem aí, assim, eu vou de qualquer jeito. Você vai atrapalhar o modelo. Eu vou quebrar o modelo. Quebrar o modelo ao meio. Você me traz, eu já começo a construir modelo, porque vai muito do viés que vai ser adotado e do algoritmo. Por exemplo, você pode ter isso que você está falando, mas você pode ter um algoritmo que fala, cara, aquele cara está ostentando, mas eu consigo fazer um track e entender quanto esse cara tem, por exemplo, de patrimônio na conta. Então, assim, pega um Barsi, né, que não ostenta nada, que é bilionário e tá ali, ele consegue enxergar que esse cara realmente não usa Lacoste, não usa Gucci, não usa Louis Vuitton, mas realmente é um cara do público-alvo porque tem a grana. E esse aqui tá ostentando, mas eu tô vendo que, ó, Serasa tá assim e tal, então acho que vai muito dos algoritmos e do viés que vai ser adotado aí. No final a gente vai voltar para hiperpersonalificação do indivíduo. Hiperpersonalização, é isso aí. Saber exatamente que não é a roupa, é o CPF que está ali atrás, o que ele carrega de histórico. Então, como que a IA vai conseguir cruzar aquela imagem com o resto que tem por todo o histórico da pessoa? Né? Que não é sobre a aparência em si, não é a superficialidade. Exato. Você trouxe uma provocação de máquina com máquina fazendo essas interações. Aí tem um episódio no Black Mirror, você deve saber o nome, eu não lembro, mas ele é muito bom também, que é aquele do encontro simulando um Tinder do futuro. Lembra desse? Assim, o rapaz está na academia treinando, toca o celular,
toma banho, você não percebe. No começo, tem que correr, tocou o celular. A menina no outro lugar a mesma coisa. Aí eles tomam banho, se preparam, já chega um carro totalmente autônomo, pega os dois e levam para o restaurante. Aí chega no restaurante, os dois sentam, oi, tudo bem e tal. Garçom já vem, já traz o prato dele e já traz o prato dela. Sem perguntar nada. Por quê? Porque ele já sabe, através da vida deles e da hiperpersonalização, qual o prato que eles gostam, qual o ponto. Então você não pergunta. Aí eles estão conversando, falando, nossa, antigamente devia ser uma coisa muito estranha, né? E até, sei lá, não consigo imaginar as pessoas se conhecerem se não fosse através do algoritmo, porque o algoritmo ele já cruza os possíveis pares ideais e já faz todo o encontro e tudo que seja necessário para aquilo acontecer. Esse conceito me lembrou... Eu assisti um documentário uns 10 anos atrás que falava sobre o conceito de Smart Dust, né? A poeira inteligente, que é exatamente isso. Que é quando você, através do seu comportamento, ele já sabe, pô, eu levantei aqui, tô indo para tal dia, para tal hora, possivelmente eu tô indo pro estúdio de podcast. Parece que não, mas o próprio Maps faz isso, né? Se você sai determinados Waze dias também. horários, ele já te dá O exatamente... Waze tá indo pro trabalho. Tá Exato. Você está indo você está indo para casa, ele já fala já, porque ele já sabe que naquele horário, mais ou menos, se você estiver dirigindo, Sim. é 99% de chance de você estar indo para casa. Ele quase não erra. E como que a gente não vive mais sem um Waze, um Maps, alguma coisa? Porque às vezes você vai para a mesma rotina. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você sabe o caminho, mas a gente coloca no Waze. Não, e isso cada levanta... vez mais gerando dado para que... Exato. Isso levanta a sua questão sobre a previsibilidade até de você antecipar o que as pessoas vão querer. No caso, a gente está antecipando a nossa decisão de ir para casa. Gente, eu fico impressionada, por exemplo, esse anelzinho aqui, né? O Oura Ring. Ele mede tudo. Meu sono, quanto eu me recupero à noite, quanto eu treino, quanto eu tive de estresse no dia. Hoje você está com um nível de estresse acima, você precisa recuperar. Assim, ele colhe todos os dados sobre mim. Eu amo isso. E ele dá insights acionáveis para mim, para eu poder ter uma qualidade de vida melhor. Vai fazer uma meditação aqui por 30 minutos. Exato. Né? Nem sempre a gente segue o que ele está pedindo, mas a gente deveria. Mas, olha, é impressionante o que o uso do dado nos traz de insights para a gente cuidar da nossa própria saúde, da nossa vida, né? O próprio reloginho. Então, tudo isso hoje em dia e é muito interessante porque você consegue perceber que, de fato, aquilo faz sentido. Hoje eu estou realmente num dia atípico. Sim. E ele captura. Ou você teve uma noite de sono ruim, a sua temperatura aumentou do seu corpo. Então, olha, você está com sinais aqui de que você vai, sei lá, ter uma gripe ou ter uma virose. Se prepara, toma mais vitamina C. Ele vai te dando dicas para você combater problemas futuros, inclusive. Ele vira muito louco, né? Você vai ficar gripada em 24 horas. Tipo isso. Esse ponto ele é tão real hoje em dia na nossa rotina, né? A gente fala de mas a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, né? Nem todo mundo tem o acesso que a gente tem. Mas como era no passado que você precisava aguardar 30 dias depois de um exame médico sair, de um exame de sangue, para chegar no médico para ele te dar um laudo. Hoje a primeira coisa que você faz quando baixa na internet, você joga numa LLM. É verdade. Você já sabe melhor o que o médico vai falar. Então assim, você já vai pro médico falando assim, olha, eu acho que eu tô com isso. Então o médico fala assim, talvez você esteja, mas você já sabe qual que é a situação atual. Existem várias probabilidades aqui. Então, assim, gere um relatório para mim com as probabilidades. Baseado nesse histórico aqui, me diga quais são as possíveis em percentual. Acho que a maior hiperpersonificação que tem hoje são os LLMs que você usa. Então, assim, não sei se vocês já fizeram esse teste, mas perguntar para qual que você usa, cada um usa a sua, me defina em 5 palavras, ou me defina em 10 frases. Vai vir uma resposta que talvez nem a sua própria esposa saiba, assim. Porque a hiperpersonificação, tanto que você conversa ali com o IA e está trocando no dia a dia, gera uma quantidade de dados absurda sobre você mesmo. Que às vezes até a gente esquece do quanto que a gente atua na carreira, como que a gente é no dia a dia, e ele consegue trazer uma forma muito simples. E assim. a hiperpersonalização, ela permite que um dia, não sei se esse futuro está tão longe assim, do Oura Ring ter parcerias com planos de saúde,
né? Por exemplo. Com seguradoras. Para quê? Para que você tenha o seu preço individualizado. Hoje você paga pela média. Hoje você paga caro o plano de saúde, mesmo você se cuidando mais do que a pessoa do lado. Perfeito. Será que a precificação não pode ser ajustada? Sim. Como é que a gente usa esses dados para hiperpersonalizar a nossa oferta, o nosso CRM, a nossa proposta de valor? Né? Talvez a empresa não tenha que ter uma única proposta de valor. Ela pode ser cada vez mais individualizada. Nossa, isso né? me lembrou um dos participantes aqui do nosso podcast, foi da Gol. E a Gol tem uma coisa de algoritmo de previsibilidade que, inclusive, são as tarifas dinâmicas, né? Que é uma característica que eu não vejo em... Eu não sei se tem outro mercado que... Imagina você ter um preço dinâmico para desodorante, por exemplo, sim. Tem no Uber, né? Para Uber tem. Ah, é verdade, é verdade. Uber tem. Dependendo do horário de pico, menos carros na rua, muita demanda, aí ele vai precificando mais alto. Não, me contaram um segredo. Mas não por você ser um bom passageiro. Perfeito. Você já me contaram um segredo que se a sua bateria está acabando, sai mais caro. Interessante. Tá usando isso contra o... Não, eu foi inclusive um dos episódios nossos aqui. A urgência e a escassez, você vai precisar ali, você vai ficar na mão. Porque você não vai ficar olhando o preço. Você tá com 5% de bateria, você vai aceitar o preço que for. É verdade. Cara, mas esse ponto que você falou, né, e que a Dani colocou, assim, é muito interessante porque ele muda os modelos de negócios. Muda o modelo de negócio quando você vai na hiperpersonalização. Você sabe que o indivíduo, você vai mudar toda uma cadeia de seguradora, toda uma cadeia de cosmético, toda uma cadeia de saúde. Porque hoje você falou, pela média, você vai poder fazer um plano para aquele CPF, para aquele indivíduo. Cara, eu não sei até onde isso é tipo assim, eu gosto da ideia, tá? É muito disruptivo. Eu imagino quanto o pessoal vai estar, tipo, puto às vezes. Porque é a mesma coisa que você dizer, beleza, se o cara tem um salário alto, eu cobro alto. Se o cara tem um salário baixo, eu cobro baixo. Pode ser um viés. Que assim... Né, é literalmente isso que a gente está dizendo. Eu acho que está muito mais relacionado ao tipo de serviço do que ao valor que ele... Porque o valor ele vai ser agregado literalmente à sua faixa salarial. Então, é óbvio que você vai... Se você vai ter um serviço hiperpersonalizado, ele já sabe qual que é a sua faixa de renda, quanto você está propenso a aceitar. Então, acho que isso já vai estar implícito no seu fator de vida atual, no momento de vida que você Não, mas isso é tão louco que se você virar e falar assim, um cara que ganha um salário mínimo precisa fazer uma operação de coração e um milionário vai fazer uma operação de coração. Então, mas me permite contrapor, não, ampliar. Assim, vamos pegar os problemas que a inteligência artificial está trazendo que não existia. Um dos clássicos é o veículo autônomo. Se ele está numa eminência de colidir, ele vai entrar na esquina, ele pode ter uma fatalidade e levar a óbito 10 pessoas, ou ele pode decidir de sacrificar somente o motorista do carro. O algoritmo sabe disso. O que ele faria? E eu já vou voltar no ponto que a gente está falando, tá? Ele minimiza a perda, né? Ele vai sacrificar um em vez de 10. Não, vai ser a indústria, você vai escolher como consumidor. Por exemplo, a Volvo já decidiu assim, os nossos carros vão privilegiar o motorista. E aí a decisão de compra é sua. Se a outra pessoa tiver um outro tipo de... eu quero... Então, assim, cara, isso é sinistro. A decisão é tua. Então, nossa, isso é muito sinistro. Imagina o pedestre andando na rua. Assim, basicamente é assim. Mas vai ser... Vou privilegiar o motorista, que o cara é um bilionário, e o pessoal que tá andando na rua, pedestre, pobre. Eu vou fazer um strike ali. No... Então, mas na linha que você falou, vamos dizer, você vai ter uma indústria, por exemplo, que ela vai privilegiar quem tem dinheiro. Você pode ter outros players, você vai ter, né? Porque o capitalismo vai... Não sei se vai chamar capitalismo, mas o sistema que existir vai continuar existindo. Ele vai ter um que vai, por exemplo, privilegiar uma pessoa que não é, por exemplo, pelo poder aquisitivo, mas pelos hábitos de vida que ela tem. Então, assim, a minha empresa, ela, por exemplo, Bruno é um cara saudável, não sei o quê, não importa, vamos dizer, o patrimônio que ele tenha. Eu vou olhar ele pelos hábitos de vida e vou criar um plano de saúde. Então, você vai ter players aí. Não, isso é uma discussão polêmica. Porque muito polêmica. Assim, muito mas quem merece viver? O bebê de 3 anos ou o idoso de 90? A gente voltou para filme de novo, né? Porque isso aconteceu no Eu, Robô.
do Will Smith. A Que IA carro justamente decidiu isso. Que carro você compraria, né? Ele teria... Quem tenha mais oportunidade de viver Ah, no sim, longo verdade. prazo. E Verdade. aí ela acabou salvando o Will Smith em vez de uma criança, né? Por isso que ele foi... Uma probabilidade Uma maior. probabilidade de vida maior. Então, assim, a gente voltou para filme de novo, de filme de 2000, que tá trazendo para a realidade o nosso Perfeito. momento Tanto atual, né? futurismo, né? Nos filmes, hein? Que a gente está resgatando agora, hein? Não, que é ainda real. bem que a gente vai ter uma discussão boa, porque a gente tem vários tipos de filme e o pessoal geralmente usa como base o pior, né? Exterminador do Sim. Futuro. Será que é o pior? Né? Não, mas é que o pessoal tem medo. Na verdade, o pior no sentido de todo mundo. Apocalíptico ali, né? O pessoal acredita que a inteligência artificial vai ser uma Skynet. Eu não acho que vai ser uma Skynet. Nem tá caminhando para isso. Pode ser um all-in, né? Todo mundo Talvez. comendo hambúrguer ali. Todo mundo pesando 200 quilos, massa óssea, acabou e né? Eu acho que é bem mais nessa direção do Wall-E do que do... Com vício de dopamina, é uma tendência. Nossa, vício de dopamina, aliás, é um caos, porque a gente... E eu acho que isso vai começar a virar uma grande discussão, porque se todo mundo está trabalhando para vender mais... Você entendeu que isso vira uma... Em algum momento vai ter escassez, né? De alguma coisa, de produto ou de... uma doença monetário. social, na verdade, porque você está falando de um colapso. Eu estou olhando isso do ponto de vista de avanços de inteligência artificial. Cara, se todo mundo conseguir automatizar a venda no seu máximo, o que vai acontecer? Vai gerar escassez e no fim de muitos empregos, né? No final. Não, e aí entra naquela questão até do... Como eles têm obsolência? Ócio. Não. É quando você cria um produto já pensando que ele vai se tornar obsoleto. Obsolescência, né? Obsolescência. Que é no sentido de você já faz um produto zoado, que ele não dura 1 ano, ele vai durar 3 meses, já pensando na próxima venda. Descartável. Nossa. Cara, eu odeio isso. Que é o caso, por exemplo, de... Vou dar um exemplo. Antigamente o pessoal fazia móveis de madeira maciça que dura, tipo, 30 anos. Uma vida. Verdade. Tem cadeira, tem mesa de madeira maciça que dura 50, 100 anos. Hoje você compra aí, não vou falar marcas, mas dependendo de onde você compra, não dura nem 6 meses. Mas mesmo... De forma proposital, né? Para girar mais rápido. Exato. Às vezes nem precisa ir para produtos de baixa ou alta duração. É só a gente olhar para celular. O celular lança todo ano o mesmo modelo, com um número a mais, e a gente troca. Você vai fazendo atualização de software para que o seu atual não consiga rodar na velocidade que rodava antes. Aí você fala, não, tá muito lento, vou trocar. E você a gente trabalha gerou com... esse modelo, né, de alto consumismo e com produtos de baixa longevidade. Porque todo ano, se lançar um produto novo da mesma marca, você vai comprar. Assim, você tá com o último X, vai pegar Cara, o X mas mais isso um. vai virar um caos. Eu não exato. vejo isso dando certo. De jeito nenhum. Você tem mesmo produtos que tem uma alta duração, e aí tem especialistas que estudam isso em marketing, psicologia, psicometria, que esses gatilhos eles são altamente estruturados no conceito de obsolescência programada. A indústria automotiva faz isso com a gente o tempo inteiro. Você comprou o carro, ano que vem eles fazem ali um lift and shift, mudou a lanterninha, caramba, eu já estou com o antigo. Já quero estar com o novo, porque já não estou mais na vanguarda. E ao mesmo tempo, quanto que o consumidor também espera isso, né? Porque ele fala, mas essa marca está com esse modelo há tanto tempo, Sim. ela não renova? Sim. Eu queria uma coisa mais nova, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho assim, acho que são diferentes níveis de consciência. Também acho. Porque, por exemplo, eu vou falar do cosmético ou, por exemplo, perfumes. Perfumes, eu vejo muito claro a diferença entre um perfume barato e um perfume caro. Porque você percebe como que fala? Fragrância. Não, ele Não, na duração. Tem um tipo assim, nome. você pega assim a gotinha de um... Passo o dia inteiro com ele lá. Você coloca assim uma gotinha assim, ó.
Nossa, seu corpo parece que, assim, tá... É uma gotinha. O outro, você tem que borrifar quase... Você tem que tomar um banho de perfume. E ele dura, tipo, 30 minutos no seu corpo. Pra você não ficar fedido depois. Você falou até assim, os perfumes bons, né? Ele tem, inclusive, quando você lê ali as categorias, mesmo bom, ele tem a duração da fragrância no... Eu não lembro como que é o tem nome. um nome no seu corpo. Tem no um... seu Veio a corpo, é isso. palavra. Não sei se é aderência. Não, tem um nome específico ali. Fixação. Fixação. Isso, Fixação. fixação. Isso aí. Assim como o pessoal tem... Mas isso eu acho que é do nível de consciência também, né? E eu acho que isso, em algum momento, tem que entrar no relatório, assim, no nível de, tipo assim... Cara, eu quero vender para um cara que ele vai querer comprar uma mesa de R$1 milhão, mas que essa mesa ele vai ter pelo resto da vida. E tudo bem. Assim como o cara que compra um carro. Esse tipo de pessoa, você vai trabalhar muito no pós-venda, né? Porque se ele tem uma fixação por uma mesa de R$1 milhão, possivelmente ele vai querer a cadeira de R$1 milhão, vai querer a cama de R$1 milhão. Então, assim, você tem um pós-venda, você vai criar um lastro com ele. Mas a percepção dele é diferente. Exato, ele não é o que vai ficar trocando todas as vezes. Mas sempre que ele precisar de um produto, ele vai recorrer à mesma marca. Cara, então, isso é muito bizarro. Não, eu acho isso tão bizarro, E mas você tão pode ter bizarro. outro cara que quer comprar por assinatura e trocar mesmo, que seja um negócio que... Mesmo Não, que é durável. Mesmo que seja durável. Mas assim, pensando, né, eu imagino isso que é muito bizarro, justamente por quê? Porque as pessoas que são ricas e que têm um poder aquisitivo, elas vão comprar coisas com mais qualidade. Só que existe um preço verdadeiro das coisas. Qual que é o preço verdadeiro? Tipo, se você compra uma mesa que dura 10 anos, você tem que meio que diluir o valor da mesa ao longo dos 10 anos. Então existe um valor real. Porque se você compra uma mesa barata e ela dura 6 meses, ela custou cara. Muito cara. Porque você vai ter que trocar de novo a cada 6 meses, né? Exato. Cara, isso nos leva numa reflexão que é o verdadeiro preço das coisas. Eu acho que entra no relatório, Kimura, também, porque às vezes não é utilidade, né? Você pegou um caminho de um KPI ou de um viés de utilidade, mas de repente uma mesa pode ser uma obra de arte para uma pessoa e não tem a questão da durabilidade, o valor, aí ele entra numa outra esfera de percepção. São diferentes de esferas. valor. Uma vez eu estava em Manaus e eu vi uma mesa feita Era uma mesa que era uma fatia inteira de uma árvore. Só que ela tinha, sei lá, uns 7 metros. Cara, quanto tempo demorou para uma árvore ter o diâmetro de 7 metros? E aí você compra por R$7 mil? Cara, para mim isso é uma insanidade. Sim. A Se a história... gente trazer para valor presente essa mesma situação, a gente pode voltar 1 ano atrás ou 1 ano e meio atrás a questão dos NFTs. Quanta gente não ficou milionário com NFT? Sim. E quanta gente perdeu rios de dinheiro porque comprou uma imagem gerada por IA, que o cara demorou 30 segundos para gerar, achou que valeria 3 milhões hoje e não vale nada. Então, assim, que valor que tem uma imagem hoje? Que valor que tem as coisas? É muito difícil dar valor para o trabalho dos outros, né? Mas eu acho que talvez esse seja um desafio que a IA pode ajudar. Porque, quer queira, quer não, você consegue prever tendências através de inteligência artificial hoje. Você consegue olhar um pouco mais para o futuro do que a gente olha, do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, talvez ali você consegue valorar melhor as coisas. Não, você falou de NFT e já me dá até calafrio já, porque eu preciso melhorar os meus amigos, porque eu só conheço a galera que perdeu, eu não conheço... Mas quem ganhou é quem vendeu só. Quem então, comprou, perdeu. Mas o mais louco disso tudo é que assim, NFT é uma blockchain, né? No geral, é uma tecnologia. E das minhas teorias, né, é de que a blockchain ela vai ser a tecnologia contraponto da IA. Possivelmente. Por quê? Porque a IA, ela tem Fale mais sobre isso. Não, a IA tem um sério problema, de confiança.
Possivelmente vai acontecer isso. E a blockchain é o protocolo da Geralmente é o confiança. contrário, sim. Então, quando você fala de propriedade de dados, blockchain é a coisa mais maravilhosa do universo. Por quê? Porque no caso da NFT, esquecendo a questão de arte. Mas, por exemplo, se você tivesse todos os seus relatórios médicos em token, né, criptografado, você poderia disponibilizar acesso aos seus relatórios médicos por blockchain e você ser remunerado cada vez que os seus dados estão sendo utilizados por uma IA, por uma empresa, por um centro de pesquisa, por uma faculdade. E aí a gente já se perdeu já no episódio. Maravilhoso. O pessoal fica louco. Toda vez que a gente fala de, Vai ser o próximo. de Web3 e blockchain, a gente se. É um mal meu, tá? Desculpa, pessoal. Vamos voltar pro. Mas é que algumas vão ser tecnologias que vão se cruzar muito, né? Sim. Porque você tem a informação que não é confiável com a informação altamente confiável. Acho que o desafio vai ser como que a gente usa as duas. Como supervisiona isso Perfeito. também, Sim. né? O humano supervisionando tudo isso também. As alucinações são N que pode acontecer. Então, aí a gente começa a entrar numa questão de. Existe um tipo de criptografia chamada criptografia homomórfica. É quando você consegue tratar os dados dentro da própria criptografia sem descriptografar os dados. Isso já está sendo estudado. Isso já está sendo aplicado em alguns lugares. Então você imagina que em alguns casos específicos, e eu entendo que a gente dá. Aí a gente vai entrar de novo num problema legal, jurídico, que é quando os dados estão sendo tratados sem a gente ver que os dados estão sendo tratados. E você precisa responsabilizar alguém. Você entendeu? O principal ponto é que alguém precisa ser responsável por isso, né? Como que você responsabiliza alguém se você não sabe de onde veio a fonte? Não, até mesmo questão de inteligência artificial, quando você pega uma rede neural, né, depois o pessoal pode espiar, por exemplo, o TensorFlow. Você pega neurônios, né, dados que são 0 e 1. Então, todo dado digital é 0 e 1. Então, quando você fragmenta informações dentro de 0 e 1, é um mar de 0 e 1. Aquilo fica anonimizado e é reutilizado de várias formas através da rede neural, como que você diz? E aí eu faço uma analogia. Quando você come alguma coisa, você sabe aonde esse alimento foi parar no seu corpo? O que é 0, o que é 1? Não. Não. Ele vira unha, ele vira pensamento, ele vira energia, ele vira fezes, ele vira alguma coisa. Só que você não sabe aonde isso foi parar. E a IA, meio que ela está indo nesse caminho que... E aí isso vai ser um problema global. Por quê? Porque todo governo, toda parte jurídica precisa atribuir culpa a alguém. E quando não tiver, quem culpar? Regulamentar o irregulamentável. Cara, eu fui parar numa CPI por conta disso aí. Depois, quem quiser, vai ver minha CPI lá no negócio da Câmara. Mas eu vou querer ver daqui a pouco essa CPI. É que assim, realmente, quando a gente fala de criptografia e LLMs e inteligência artificial, vai para o mesmo caminho. Sem dúvida. Vai para o mesmo caminho. Não tenho dúvidas disso. Porque você está começando a... É como se você pegasse uma tecnologia completamente nova e você usasse regras e leis que foram criadas há 20, 30 anos ou 50 anos e tentar aplicar numa tecnologia que é inaplicável. Exatamente. Né? Você pega até os reguladores de métricas, a polegada, porque era um polegar, enfim. Então, você tem métricas e modelos antigos que não se aplicam mais no que a tecnologia está avançando muito mais rápido. Não tem resposta, é um baita desafio. Vamos ter que aprender assim, todo mundo dar a mão e descer a montanha russa ali com frio na barriga e vamos embora, vamos aprender e vamos...
vamos pivotando. Vamos trazer aqui uma brincadeira aqui sobre ferramentas de análise. Quais são o seu cinto de utilidade do dia a dia? Você é o Batman, você é o Robin na análise. O que vocês estão utilizando no dia a dia? Excel? VBA? Né? Sei lá. Tem um monte de ferramenta que a gente está usando. Eu lembro que quando eu trabalhava com o pessoal de voz e dados, da Claro, a gente tinha lá que fazer query para você poder... Demorava 4 horas. Quem não sabe o que é um PROC-V, né? Quem nunca viveu a época do PROC-V? Aliás, quem sabe o PROC-V era rei na época. É verdade. Era um deus do Excel. E era o básico, né? O que vocês estão usando no dia a dia para as análises? Olha, eu uso bastante dashboards hoje em Looker, Power BI, ferramentas assim. Tableau, enfim. Acho que Tableau é do Google, né? Ou não? Não sei dizer. Ou é da Microsoft? Eu acho que é Microsoft. Se não me engano, é Microsoft. Mas basicamente as ferramentas que estão conectadas ao Lake, aí você gera ali uma base de dados, consegue gerar dashboards. Mas acho que o ponto não é nem só o formato do dado, né, o dashboard, é como você interpreta, porque aí tem a facilidade hoje em dia de você conectar um LLM para ele te dar um insight mais rápido. Assim, eu tenho, sei lá, hoje uma operação com 200 pessoas, tem mais de 20 dashboards. Como que eu tomo a informação mais... Como que eu sou assertivo na informação? Então, eu uso bastante LLM conectado aos dashboards para me ajudar a assertividade da estratégia, para ser mais rápido. Mas essas ferramentas de mercado mesmo, não tem muita diferença. Né? Os times usam Tableau, Databricks, com assistente junto, para já fazer esses prompts de perguntas ali para a base de dados e tentar já colher as informações. Mas em produto digital, além de dashboards e tudo mais, né, a gente tem muito tagueamento, né? Então, Google Analytics, tem outras ferramentas, Amplitude, tem algumas ferramentas mais voltadas a produto digital. E dentro do mundo de AI e produto digital, a gente tem visto uma tendência muito grande que a gente chama de Product Builder, dentro dessa estrutura das squads, né? Onde a gente tem muito mais rapidez e facilidade para experimentar, para fazer um MVP, usando ferramentas de AI. Então, usando Figma para fazer prototipação com AI, né? Já colocando o nosso design system embedado dentro da plataforma. Isso a gente ganha muito tempo em termos de produtividade, consegue mais rápido testar ideias antes de codar. Então, a gente tem usado muito produtos com AI para poder gerir melhor os produtos atuais e poder testar novas ideias com os clientes, enfim, com as consultoras. Então, a gente usa bastante lá. Você usou uma palavra que vai cair em desuso daqui a pouco, codar. Hoje em dia já tem muita AI que você consegue fazer no code, né? Vibe coding. Vibe coding. Então, assim, nossa, eu tudo sou formado em tecnologia. Natural, que a gente se a gente começar, a Rê vai brigar comigo de novo. Porque se a gente começar a falar de vibe coding, já vai virar o podcast sobre novos produtos, squads, sprints dentro do próprio sistema. Hoje, eu com vibe coding, no último mês, eu desenvolvi pelo menos umas 3, 4 aplicações. Completas, né? Completas. Jornada completa. Fiz deploy, coloquei tudo bonitinho. Prototipar, então, nem se fala. Se você não pedir banco de dados, não precisar fazer nenhum container para performance, cara, você mete uma aplicação em questão de minutos, horas. Eu vou pegar aqui 2 blades, uma de negócio e uma de engenheiro. Então, a gente tem lá, né, o Kimura, ele é embaixador do capítulo de builders dentro da nossa comunidade AI Alliance, uma comunidade que tem investidor, tem VC, tem empresário, tem engenheiro, então ele é o cara do builder lá dentro, então a gente fala dessas coisas lá na AI Alliance. Mas assim, como eu sou minhas formações, engenheiro de software, engenheiro de dados, engenheiro de IA, cientista de dados e depois não, né? Nesse meio do caminho ali, uma rota que eu sou muito grato, mas fui para uma carreira sempre em tecnologia, mas cheguei
a função de CRO, CMO, fui estudar marketing, MBA em marketing, depois entendi o que meu propósito era voltar a pôr a mão na massa e é o que eu gosto e é o que eu vou morrer fazendo. Aqui já um dev vai estar no meu túmulo, né? E aí o Bruno pegou um ponto que é o seguinte, eu sou o cara do hard code. E aí tem uma discussão com amigos mesmo, tem amigo de hard code, cara, que o cara, ele é tipo o tempo, deve ter sido, né? Tempo de mainframe, não vai pegar esse negócio, isso aí é um monte de gente... Não dá, assim, mesmo sendo um hard code, eu preciso desenvolver coisas em low code e no code, porque a produtividade não você vai escalar. Não, mas a minha visão de negócios é mais forte que a minha visão de engenheiro. Então, Sim. assim, cara, se eu pego um Lovable e desenvolvo uma aplicação, por que não? Depois eu faço uma curadoria, olho assim, vou por trás, vejo o que o código está gerando. Então, não é gerar por gerar, entender o que está acontecendo é importante. Mas a minha ferramenta, voltando para a tua pergunta, a minha ferramenta é o Python, cara, e as bibliotecas do Python, assim, para fazer análise de dados, para fazer insights, para mim, né, assim, vamos dizer, o meu canivete suíço hoje é o Python, cara, faço tudo e consigo fazer tudo bem ali, tá? No meu lab, tá? Para as minhas análises do dia a dia. Quando eu vou oferecer para os meus clientes, porque a gente faz exatamente o que a Dani falou, hoje a nossa AI House Builder, ela é o quê? Ela cria ou transfere a construção de fábricas de AI, departamentos de AI e agentes de AI para que a gente possa capacitar os times internos para que eles sejam citizen developers e desenvolver as aplicações no conceito de produtores ou builder dentro das empresas. Muito bom, muito bom. Essa parte de codar, né, atrelado aos dados, atrelado ao volume de informações, eu acho que vai passar por uma grande transformação. Eu tenho uma teoria sobre a gente não vai mais contratar ninguém que não tenha o mínimo de letramento em IA. Sem dúvida. E acho que não está longe. Não, já existe esse movimento. Já existe. Porque, desculpa, entre contratar um cara que usa IA, que tá habituado, e o cara que não usa... Eu falo sempre, assim, as pessoas têm medo de perder o emprego para IA, né? Mas eu acho que as pessoas vão perder o emprego para outra pessoa que usa IA melhor do que ela. Isso é fato. Né? Certeza. Assim, produtividade, tempo livre, cognitividade. Nossa, assim. Eu contrataria só... Não, você usa IA? Não usa? Não, então, amigo, vai lá, vai longe de mim, faz um curso, depois você volta aqui pra gente conversar, porque eu não vou te contratar. Porque o cara que usa IA, o mínimo... Exato. O cara a produtividade do cara é vezes 10, no mínimo. Acho que não é nem se você usa, tem que perguntar qual que você usa, porque se a pessoa não te souber dar uma gama do que ela usa no dia a dia, é isso aí. Você já começa a ver que é uma seleção natural, né? Porque você acaba tendo menos produtividade na sua equipe. É verdade. Isso é uma pergunta boa. Quais as IAs que as pessoas precisam saber? Qual é a qualificação? Depende do papel, né? Sim. Por exemplo, em produto digital tem aquelas que eu já comentei, mas dependendo da área que atua, eu acho que devem ser ferramentas diferentes. Concordo. Né? Mas sempre tem umas que são as melhores ou que é meio que comum para todos, assim. Sei lá, ChatGPT. Gemini e ChatGPT, assim, se for para falar nomes, né? Os LLMs, não, sim, a pessoa que não usa realmente precisa... Na minha perspectiva, Kimura, assim, primeiro a gente pegou uma lacuna e uma lacuna para ganhar dinheiro. A gente fez uma parceria com uma empresa de outplacement, então, assim, já enxergando que os candidatos que estavam indo para as entrevistas, que não tinham habilidade de IA, estavam perdendo para aqueles que tinham. Então, a gente já fez essa parceria, a gente entra lá com um letramento, né? A nossa EdTech Lia fazendo um letramento dessas pessoas que estão em transição. Então, ele aprende lá, ele aprende... Todo outplacement tem, né? A vida financeira, aí ele passa por um banho de loja revisitar PNL, aí ele aprende a fazer a página do LinkedIn. Muitos não fizeram página no LinkedIn, executivos, top. E aí colocamos letramento de IA para esse pessoal, para quando ir nas entrevistas já está habilitado. Eu concordo, sim, que depende muito da área, mas na minha percepção e naquilo que a gente está vendo, é a pessoa mostrar na prática que ela sabe fazer alguma coisa e não só
ficar falando. Eu sei usar... Cara, assim, ó, eu fiz aqui, porque, por exemplo, peguei um notebook LM, subi um PDF e criei aqui, por exemplo, um podcast e um vídeo. Pô, legal você ver e mostrar o que ela tá fazendo. Não, e no processo seletivo você pode criar cases onde a pessoa Isso, precisa desenvolver isso. algo usando inteligência artificial, usando algumas ferramentas e te apresentar esse case. Ou menos que isso. Joga 50 pessoas numa sala e fala, ó, vocês têm que fazer isso daqui, quem fizer, entrega e sai fora. Mas eu vou dizer Aí uma vai ter coisa. gente que vai fazer. Eu acho que independente da ferramenta que vai usar, tem que entender qual o problema de negócio que quer resolver, qual o problema do cliente que quer resolver antes da solução. Porque senão a gente acaba usando a tecnologia por usar. Porque está todo mundo usando, eu vou usar. Não necessariamente você resolve aquele problema com AI, pode ser de uma forma mais simples. Né? Então, também tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente usa porque está todo mundo usando. Isso é uma boa provocação, né? Porque o nome é solução. Então, para ter a solução, você precisa identificar o problema. E as soluções estão cada vez mais perecíveis, né? Cada dia surge uma nova... Então, é menos sobre a ferramenta em si e ficar apegado à solução, né? Menos sobre apaixonar pela solução e mais se apaixonar sobre o problema. Qual o problema que eu vou resolver? Isso tem muito a ver com cultura. Eu acho que tem muito a ver com cultura. Cultura, a empresa permitir que as pessoas pensem desse jeito e deem tempo para que isso aconteça dessa forma. Eu estou testando algumas e eu já vejo... Eu peguei recente agora... acho que atualizaram faz nem uma semana, 2, 3 dias. O Google colocou o Flows dentro do Google Workspace. E já fazendo aqui um teste, ele está permitindo criar agentes dentro do... Gmail. Dentro do... Não, dentro de todo o pacote do Google. E aí, isso daqui acho que não faz nem 2 dias que eles soltaram. Eu comecei a testar, a brincar agora. E isso pra mim começou a dar um... Sabe quando acende uma alarme? Porra, demorou pra sair. Caralho, por que não saiu antes? Pelo amor de Deus. A velocidade é frenética, mas tem assim algumas coisas, né? A OpenAI também fez o Agent Builder, então assim, as próprias ferramentas avançadas, e como você falou que isso aí acontece muito rápido, já lançou o Agent Builder que concorre com esse aqui, que concorre com o N8N. Então, as próprias ferramentas começam de ponta, ou vamos modernas, com elas mesmas. Mas assim, cara, eu falo para meus amigos, eu falo para a equipe, eu falo para quem está próximo de mim, porque tem assim... Eu conheço, e vocês também conhecem intimamente o próximo de vocês, pessoas que estão falando de AI há uns 2 anos, vamos pegar ali? Beleza, mas ela está sempre na trend, lendo matéria, ou no LinkedIn, assim, ou liga para mim, qual que eu experimento? Qualquer uma, amigo. Pega uma e vai até o final, porque eu tô assim, mas você me falou já... Cara... O que o cara lê... Eu falo que é o TBC, sabe? Tempo de bumbum na cadeira. Estuda esse negócio e faz alguma coisa, depois vai para outros. E na linha de também ser colocado em xeque de usar AI, a gente tive uma situação até agora, mas eu acho que vai começar a repetir. A gente estava numa concorrência B2B, um CFO, um cara coração peludo ali, casca grossa e tal. Vocês estão trazendo um projeto de não sei o que. Minha primeira pergunta é, mostra alguma coisa que vocês na empresa de vocês estão fazendo com IA. Porque o outro concorrente aqui já veio, eu perguntei, o cara não mostrou nada. Eu falei, beleza, né? Eu abri um processo, um dos processos, que é o quê? A esteira de marketing. Olha, a gente tem aqui, por exemplo, a dificuldade de você conseguir, e vocês passam por isso, principalmente a galera mais técnica, mais tímida lá, que sabe muita coisa, mas não gosta muito disso que a gente está fazendo, para você conseguir o tempo desse cara, de um arquiteto de soluções, parar, enfim. O que a gente fez? Vai lá e faz um vídeo dentro de casa, no estúdio, bem tranquilo, o cara grava aquele texto que ele sabe, ou a gente até ajuda ele a fazer aquilo ali, mas de um tema que ele domina. Gravou, sobe para o YouTube, pega o link do YouTube, manda para a gente faz toda a transcrição e já gera e-book, material para a imprensa, já começa a disparar nas redes sociais. Aí eu mostrei para ele,
legal, vocês são uma empresa que usam IA, então eu quero continuar com vocês. E eu acho que cada vez mais vai acontecer isso. Muito legal. Prova de conceito em tempo real. É isso aí. Ainda mais se você está me vendendo um projeto de IA, eu quero ver o que você faz com IA. Tem que matar a cobra e mostrar o pau, senão não tem como. Exato. Eu acho Skin que the game, né? Esse é o nome. verdade. É skin the game. É skin the game. A Não, nossa comunidade é skin the game. Não, e é muito louco, assim, porque o tempo que o pessoal passa lendo notícias e no grupo de WhatsApp já deveria ter testado umas 20 ferramentas já, se não tivesse parado para ficar lendo as notícias. Não, eu tenho um amigo meu que eu falei para ele, e aí, você viu a ferramenta tal? Não. Por quê? Porque você falou que era para eu pegar uma e estudar, e eu estou estudando N8N. Aí eu falei, pô, parabéns, é legal que você me deu essa devolutiva e esse corte. Cara, tá lá, daqui a pouco ele já entendeu, dominou o contexto e aí ele vai para outra. Não, e tá tão louco, assim. A curiosidade é muito importante. É. A pessoa tem que ser curiosa e mexer. E fazer, sem né, medo, Dani? Sem medo, isso. Porque, uma coisa desconhecida, geralmente gera receio, né? Mas vai, se joga. O problema é ter dinheiro. dinheiro para tudo isso. Porque hoje, porque hoje o que acontece, assim, até para nós meros mortais, né? Uma assinatura diferente. Sim, cara, nossa. E assim, Pior que streaming, mano, hoje. desculpa, não dá pra ficar testando ferramenta de graça, velho. Ferramenta de graça. O cara testar a ferramenta de graça e achar que é o funciona. que é, não, mas isso é o mais comum. Perfeito. Todo mundo testa o modo gratuito, que te dá 10 tokens, responde 3 perguntas no modo lento, E fala que com uma a- qualidade baixa fala que a- e não entrega. não Diz que não funciona. entrega. Não, eu quero morrer quando o pessoal tá falando isso. Porque, por exemplo, o Google. Google, eu tenho testado o modo AI Ultra do Workspace. Mano, é uma facada no coração. Facada. Né? Para você usar individual é uma facada. Mas o que eu tenho aprendido e o nível... Porque a gente sabe, né? Você paga um pouco mais caro. Primeiro, processo é mais rápido, entrega mais rápido, volume de tokens para você testar maior, Qualidade maior. de qualidade maior. Assim, é infinitos níveis. Aí você tem que pagar o plano Business AI do ChatGPT, o do Google. Eu estou tentando, pelo menos desses principais, eu estou tentando pegar o plano mais caro. Porque daí você tem dois outros pontos. Você pagando mais caro e estando primeiro na plataforma, eles liberam o acesso primeiro para você dos modos futuros. Sim. Então, Você ainda assim... como tester, né? É meio que Eles beta acabam- tester. Né? Eu te entendo na PF, Kimura, mas assim, algumas provocações, né? Todo o meu treinamento e toda a palestra eu abro assim. Quem aqui tem um plano de telefonia? Cara, 100%, né? E paga ali quanto? Sei lá, 300, 400, 500, se for plano família. Legal. Quem aqui tem um plano de televisão, streaming, etc? Todo mundo. Quem aqui paga um plano de IA? 2%. 2%. E assim, e eu estou fazendo essa medida porque eu vou criar esse relatório para mostrar como isso vai crescer. Não, e é um face palm total, né? Você paga tudo e o negócio que vai mais mudar a sua vida, você não tá E pagando. o cara tá num curso de IA para mudar a carreira, para mudar a empregabilidade, e não tá pagando. Aí você vê aquela reflexão, porque o gratuito não te dá. E assim, tem condições de você pagar numa pessoa física, ou mesmo que você paga numa telefonia, para você ter uma IA ali já no nível adequado. Sim. E aí na jurídica a conta é o seguinte, cara, isso é caro. Caro, assim, você talvez... Se você for ver folha de pagamento e talvez algumas coisas que você possa usar a IA, né? E assim, isso acontece. A gente faz essa conta. E o que está acontecendo? Muito tempo eu fui um evangelizador contra a Shadow AI. Então, assim, sabe, você trazer... Shadow AI é você... O que está acontecendo? Você lembra do seu Bring Your Own Device? Então, assim... Querendo ou não, o movimento ele é um ponto de não retorno, já não volta mais. Todo mundo vai para IA, não tem como, né? É só uma questão do quando, não é o se. Então, assim, as pessoas estão usando mais que as empresas. Então, você não está vendo, o teu funcionário está usando um GPTzinho ali e tal. Então, a Shadow AI é assim, o risco de você trazer sem perceber e você colocar em vulnerabilidade coisas da tua própria empresa. Esse é o ponto. Isso é um risco imenso.
É um risco, mas eu estava num cliente, olha, e aí esse cara desconstruiu, eu adoro quando é desconstruído e aprender coisa nova. Ele falou, cara, aqui a gente deixou todo mundo trazer. Claro que a gente colocou ali uns guardrails e tal, mas assim, vai deixando para o cara criar cultura. E aí, aqueles que vão se destacando ou que está no nível da organização que precisa, a gente começa a pagar uma licença legal para o cara usar. Não, mas e aí entra num outro ponto que é você e o seu conjunto de ferramentas, na verdade, é a sua extensão como profissional. Uhum. Então, não é mais sobre a empresa ter o suite de ferramentas da empresa, mas é sobre o profissional que é contratado, porque eu imagino isso. Assim, eu por exemplo, eu já estou treinando a MEIA, já tem agência, já está configurado, já tem estrutura. Então, quando eu for contratado por uma empresa, eu vou levar todas as minhas ferramentas. E quando eu for demitido, eu vou levar também todas as minhas ferramentas embora. Até porque é sua propriedade intelectual, né? É uma extensão muscular de inteligência artificial. Que você foi alimentando, que você foi treinando, que você... Com a sua experiência, exato, com a o sua... seu pensamento. Exato. Meu raciocínio. Com tudo que você aprendeu a sua vida toda. Você é o profissional que é o meu argumento de vendas, que é o profissional sacana. É aquele cara que sabe bem o Excel e vai embora e ninguém consegue administrar aquilo que ele fez. Então a gente entra isso, pega a IA, mas tem aí esse negócio no ambiente, porque... Tô brincando, tá? Mas sim, é ter o conhecimento, mas para a empresa preservar aquilo que ela investiu e aquilo que ela... Mas eu acho que colocou as na empresas elas organização. vão tentar controlar, mas elas não vão conseguir. Justamente pelo ponto que você falou. Sim. Porque o usuário usa primeiro que a empresa. Sim, já, total. Eu fui dar uma palestra em Brasília para a CAESB. E aí eu estava no meio da palestra, falei assim, pessoal, e aí? A preocupação era exatamente essa. Que documentos estavam subindo para a inteligência artificial? E aí, quando você pergunta para os funcionários, pessoal, vocês já estão usando? Metade já levanta a mão. Só que aí você faz outra pergunta. E aí, quem já subiu os arquivos para fazer um trabalho? Mano, todo mundo. Mas aí na hora fica aquele receio, né? Será que posso falar ou não? Tem que Não, o pessoal levanta a mão, porque na verdade, assim, você tá no meio do... Não, todo mundo tá... Aí é o usuário individual, o usuário né? fala. É que assim, você pegou um ponto da diplomacia, o jogo de cintura, né? Porque assim, quando você pega um usuário ali que realmente está usando, beleza, ele não está no nível, por exemplo, que ele tem um risco, ele fala. Mas ele estava numa conversa, realmente, o CEO, que é fundador da empresa, e o CTO. E a gente mostrando todo um conceito de IA empresarial, com governança, E aí o dono da empresa falou, não, mas o fulano que está aqui, que era o CTO, a gente já usa aqui tudo, GPT e tal, e não precisa comprar. Eu falei, e agora, né? Eu falei, não, tenho certeza que o CTO que vocês estão usando é uma versão paga, que tem um controle, porque se vocês poderiam, se não estivessem olhando isso, tá correndo esse risco, essa vulnerabilidade e tal. Depois o CTO ligou pra gente combinar ali e evoluir num projeto, mas tem um risco acontecendo. No final das contas é um problema de cultura, né? Sim. Cultura e adoção. E aí entra naquela questão de você contrata a melhor ferramenta para toda a empresa, mas se ninguém está usando... Exato. E aí como que você incentiva o funcionário a usar? Porque uma coisa, são níveis mais executivos, acabam usando, mas aí você tem que fazer escalar até a ponta. Sim. E talvez esse seja o desafio, porque quem está no dia a dia, ele não vai querer sair da rotina. E a educação. Entendeu? A educação. Porque ele já está ali no Não. hábito, no vício. E sabe o que esses Como caras você mostra pra ele pensam? que isso Eles gera pensam valor? assim, se eu começar a usar, eu vou treinar a IA e a IA vai começar a fazer sozinho e eu vou ser demitido. Exato. É esse o pensamento. É bizarro. Esse é o pensamento do cara que está ali na ponta. Perfeito. Tem uma linha de que toda empresa que não é tech, ela tem que se transformar numa empresa tech. Esse é um ponto que as grandes empresas falam isso, né? Tem um exemplo de uma grande empresa também, a gente estava lá no AI Brasil Experience e essa empresa é uma empresa de delivery e tal, de comidas. E aí o que eles adotaram eu achei muito interessante. Eles já estão ali uns 3, 4 anos num trabalho de letramento. E segundo dados da própria empresa, né, o CEO estava palestrando, eles já estão com 91% das pessoas letradas, mas eles investiram muito forte em letramento antes. E aí eles definiram se é o melhor ou não, não tem julgamento. Definiram uma plataforma onde as áreas de negócios, os citizen developers, têm que desenvolver os seus agentes,
mas dentro de uma plataforma. Então, eles conseguiram estabelecer isso. E é interessante, como apresentação em palestra e tal, eu fui num almoço familiar no final de semana, e a esposa do meu primo, ela é uma gestora dessa empresa. Ela falou, tá nos meus indicadores de meta e bonificação, inclusive, eu, no meu nível, tenho que desenvolver 2 agentes por semestre. Então, é uma realidade já agente da organização. Capacitação. Isso. Né? Cria o ambiente para que aquilo aconteça. A ferramenta adequada, ensina a ferramenta. Mas vai ter sempre uma coisa da atitude de cada um, né? Concordo. O perfil, a curiosidade. E isso vai mas é seleção natural. Isso vai ter que estar dentro da sua avaliação como gestor, né? Sim. Quem do seu time tem curiosidade para buscar. Mas é seleção natural. Você pega, você dá melhor stack, melhores ferramentas, dá treinamento, capacita e nada acontece, né? Também. Mas esse daí Exatamente. Que não se atualizar, não evoluiu, amigão. Você tá fora. Você tá fora. Uma hora a régua, o quartil vai mostrar quem tá usando ou não, né? Então, naturalmente, isso vai acabar acontecendo. Mas que você não queira, até a própria pessoa vai falar, putz, não me adapto a esse novo modelo da empresa. Porque aquilo que não é uma adaptação, né? Nem todo mundo vai se adaptar 100% a IA. O cara só não entendeu que, tipo, vai ser tipo respirar. Vai ser tipo o pacote Office, né? Exato. Uma coisa básica. Exato. Mas, Kimura, eu posso colocar uma provocação? Claro, deve. Assim, é interessante porque assim, eu uso IA para tudo. Para tudo, assim. Eu só não uso IA se eu não conseguir fazer com IA. Porque assim, cara, eu sou um evangelista de IA. Eu tenho que ser walk the talk, skin in the game, falar assim. Só que eu vejo a vergonha das pessoas em utilizarem IA e falar, não, ele colocou o travessão, mas não fui eu. Eu não usei IA. Cara, não importa se colocou o travessão. Não sei, assim, eu, naquilo que eu prego, aquilo que eu vendo, eu pode sair com travessão, sem travessão, e estou fazendo com IA. Assim, pessoal, isso aqui eu não consegui fazer com IA. Fiquei frustrado porque eu não consegui usar o melhor da IA. Mas as pessoas ainda têm vergonha, estão usando IA, mas elas querem... Não, não fui. A lógica é inversa, né? Uhum. É interessante. Totalmente... Eu fiquei chateado que eu não consegui fazer com a IA. É isso, mas todo mundo... Não, eu não usei o GPT, não. Vocês estão... Eu sempre usei o travessão. Cara, receio de falar, cara. Mas eu acho isso assim, é que isso entra numa questão que a pessoa está dando protagonismo e vilanizando a inteligência artificial. Mas entra no que você falou, é cultural e vai muito da liderança. Porque se as lideranças começar a cortar, falar, nossa, mas aqui você usou IA, nossa, mas aqui... A pessoa vai começar a falar, opa, então não é para eu usar 100% do meu dia. Vou ter que voltar. Como que você vai identificar o trabalho híbrido se você não Exato, eu acho que esse é o ponto. Você tocou no ponto. Hoje, não existe essa distinção. Isso. Tipo assim, parece que o pessoal desenvolveu um super poder, tipo um super faro, uma visão... Ou um vício que é escondido, você não pode mostrar que você está usando aquilo, tem que ser escondido. Não pode não, isso para mim é uma besteira, porque no final do dia, e aí eu vou falar do ponto de vista do cliente. No final do dia, o cliente não quer saber se você está usando IA ou não. Muito bom. É isso mesmo. A qualidade é melhor? Você entregou mais rápido? Exato. Ele vai comprar. Fim. Mas usou IA. Amigão, problema seu. Entendeu? Eles vão e aí eu acho que é um ponto que assim, o pessoal trata IA como se fosse vilão ou herói. Isso. E não trata IA como ferramenta. IA é ferramenta, IA é meio. Sim. Não é o protagonista e também não é o vilão. Se ligar o GPT e pôr na sua tela, não vai resolver nada. Não vai, isso. E traços culturais, né? Porque assim, eu falo para as minhas equipes já há um bom tempo e até para minhas filhas. Aqui vale cola, entendeu? Porque é aquele seguinte, estou usando IA, parece que eu estou colando. E na escola a gente só aprende o quê? A habilidade de continuar aprendendo a vida inteira. Então, a minha filha, ela é muito boa em exatas. E ela não gosta, por exemplo, de história e geografia. E eu acredito muito mais pelo modo tradicional dos canais antigos que são ensinados do que pela matéria em si. Então, o que a gente faz? Cara, a gente estuda usando a IA. Buscando outras formas, outras capacidades, ou tipo, assim, ROI, 9,5 na prova. Vocês já testaram o Duolingo Max? Uma matéria que ela não gostava. Né? Vocês testaram o Duolingo Max? Duolingo Max, não. Eu testei Duolingo Max. Cara, ele está fazendo videochamada com você, conversando com você.
aprendendo com você, te conhecendo, sabendo quais são os erros mais comuns que você comete, quais são seus pontos fortes, e você conversa em inglês. Eu achei isso. Animal, vou testar não, eu no achei, Viagens, não, né? eu achei maravilhoso. É maravilhoso, num nível que é um ensino personalizado para mim. Ele consegue me entender e ele sabe onde eu tô errando. Mas você tem que treinar mais. Exato. Você A não precisa de uma pronúncia. gramática melhor, de uma pronúncia melhor. Pô, o Juliano erra mais aqui, erra mais Cara, assado. assim, lógico que isso tem um aspecto cultural, mas se você não tiver no momento ali de condições, você não precisa nem fazer intercâmbio, porque você tá ali falando como se fosse com um nativo. Não, né, e a minha cara? provocação, eu acho que é muito... Eu vou fazer uma provocação aqui, que a gente já está indo para a reta final, mas assim, a gente teve várias revoluções, né? E a provocação é mais ou menos o seguinte. Hoje você tem bandas que estão entrando no Spotify e os artistas e os cantores estão crucificando essas bandas de IA. Bandas de ar. Você vai ter movimentos que histórias em quadrinhos. A DC agora fez um pronunciamento que eles estão abominando os quadrinhos gerados por IA. Amigo, chegou a sua vez. É uma luta em Acorda. glória, luta em glória. Tipo assim, no primeiro a gente já perdeu. Legal. Analistas. Amigo, analista já foi demitido. Fotógrafo, quando chegou o Instagram, os fotógrafos estavam pé da vida com... Aí chegou o Uber, os taxistas estavam quebrando o carro do Uber. A TV aberta ficou toda ressentida quando a Netflix tomou conta, a Prime Video tomou conta. Pessoal, aí agora o pessoal começa a falar sobre ilustrador. Chegou a sua vez, amigo, e não tem o que você fazer. Se adapta e vai. E em contrapartida, a Mattel, todos os brinquedos agora, Barbie, etc., a equipe tem que pensar já com IA embarcada. Uma coisa que eu falo... Pensa nos integrantes da sua banda, né? Isso! Podem ser. Talvez a É. única coisa que a gente não vai conseguir mudar, por enquanto, é ir pra academia. Isso aí ainda não vai conseguir fazer. Não, mas aí eu acho Treinar que pela gente não vai. eu acho Ela que pode tem um- ajudar no treino. Exato. Pode ajudar, Sim. Vai mas dar um fazer treino o treino por mais você, ela não vai personalizado, fazer. Exato. Então isso ainda Mas vai eu acho ficar- que a gente vai ter mais tempo para Perfeito. saúde, mais tempo para Já é uma comer, realidade, né? mais tempo para passear, mais tempo para lazer. Você que é um cara do treino, acho que vai chegar um ponto lá na frente que vai conectar você com o que a Dani falou. Pega ali o ring dela inteligente e aí seu treino de hoje. você vai estar com os chips e ele já vai liberando o que você precisar das substâncias ali mais seu treino. Então você vai ter um caminho acelerado. Não tem um cara, né, um inglês que lançou o protocolo Blueprint, vocês viram esse cara, o documentário? Esse Aquele vale a que pena. não quer envelhecer. Isso, Sim. que ele faz... Que ele, aqui, Não, logo a gente vai ter, a gente vai ter nanorobô andando Que ele pelo nosso troca de corpo. sangue Esse com cara filho. troca de sangue com o filho. Isso. Ele faz. Esse cara é um BI ambulante de KPIs todos os dias. Todos os dias. Ele tem uma equipe dedicada e a cada hora ele verifica o que ele fez. É legal. Volta lá na tua questão do blockchain. Porque ele não analisa ele como um ser todo. Ele analisa cada órgão e o que ele precisa. Legal. E aí ele não fica- envelhece. E aí não envelhece. Não envelhece. Ele tem a saúde de um menino de 20 e poucos anos. E ele alguma criou o coisa protocolo Blueprint porque ele quer vamos dizer, o ápice é a imortalidade. É o que ele está buscando. Eu não acho que a gente vai viver 200. Eu acho que em algum momento a gente vai viver 200 anos. Né? Pessoal, a gente está chegando na reta final aqui. Acho que o legal contar um pouquinho o que vocês acharam da nossa conversa e como que as pessoas aqui, nossos espectadores, te encontram, né? Nos seus canais, nas suas redes sociais. Por favor. Olha, eu achei incrível. Um papo super cabeça, futurista, ao mesmo tempo com centralidade no cliente, com centralidade na estratégia, onde a gente precisa chegar e como a gente usa as ferramentas para nosso favor, né? Então, adorei o papo, adorei conhecer aqui vocês, é incrível. E onde me acham? Eu tenho meu LinkedIn, Daniele Dowek Rosenblit. Enfim, acho que fácil de achar, deve ter poucas, né, com esse nome. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada aí Eu agradeço. pelo papo. Agradeço a troca, acho que foi muito rica, assim, né? Na verdade, como a Dani falou, olhando para o futuro sem tirar
sem tirar o olho do passado e do presente. Né? A gente conseguiu conectar filmes antigos com o momento atual, com olhar para o futuro, e acho que com tudo isso, centralidade no cliente, que acho que é o mais importante, né? Acho que é o foco da discussão. Estou bem feliz, agradeço aí conhecê-los, muito obrigado pelo papo. Também meu LinkedIn é Bruno Daniel, estou nas redes aí, quiserem me achar, a gente pode continuar a troca. Eu gostei muito do papo, assim, nós somos numa visão de futuro, mas já entregando coisas no presente, então isso foi bem interessante. Passamos por ferramentas e por soluções que vão para as pessoas físicas, conseguimos conectar a realidade das empresas e como elas podem tomar vantagem utilizando inteligência artificial. Gosto muito do conceito, a gente estabeleceu aqui, né, nessa hora e pouco, a mente mestra, né, o conceito de mastermind. Tem um amigo meu que ele escreveu ontem no LinkedIn, juntos a gente enche um barril, é do que ficar sozinho tentando encher o copo. Então, assim, a gente sai com um barril cheio daqui hoje. As minhas redes sociais, meu nome é Mozart Marim, estou no LinkedIn como Mozart Marim, o mercado me chama de Marim. No Instagram está como Marim Bibold. A gente tem a comunidade AI Alliance, então convido vocês, é uma comunidade que ela fala disso que a gente fala aqui, de experiências reais, o que as empresas estão usando, quais são as principais ferramentas. E tem o meu livro, como eu falei para vocês, O Executivo Empreendedor. Está lá na Amazon, depois eu peço para o pessoal aqui colocar o link também. E adorei a conversa, assim, aquela conversa que não dá vontade de ir embora, né? Dá vontade de abrir um vinho aqui e continuar conversando. Obrigado. Muito grato. Bom, pessoal, então a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio. Então, você que não quer perder seu emprego, você que quer se manter no mercado, empresas, empreendedores, gestores que querem se atualizar para os próximos momentos que a inteligência artificial vai trazer para a gente, vocês tem que acompanhar todas essas tendências. A gente está trazendo insights, discussões, reflexões extremamente importantes que, se você for um carinha esperto, inteligente, está entendendo o que está acontecendo, você vai pegar tudo isso daqui e vai transformar em resultados. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Juliano Kimura. Vocês podem me encontrar aí facinho, @Juliano Kimura em qualquer... Até fiz meu OnlyFans agora. É com IA ou sem IA? Não, é só com... Mas você sabe que eu descobri um negócio legal? Cara, eu fiz o meu OnlyFans... É com IA? Tô falando sério. Não, tô falando sério. Mas enquanto ele tá aqui, a IA dele tá ganhando dinheiro. Não, mas não tem coisa... Não tem pornografia. Não tem pornografia, não. Você sabe o que eu achei curioso? Que assim, o sistema de você publicar conteúdo no OnlyFans para assinatura, eu não vi nenhum modelo melhor. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, desse podcast, vai sair de 30 a 40 cortes. No meu Instagram, eu utilizo em torno de 3 a 4 cortes por podcast. Uhum. Os outros 37 eu jogo lá no OnlyFans. Ah, entendi. Interessante. Você usou a ferramenta até porque, né? Claro. Usou a seu favor. Até porque se o cara quiser ver alguma coisa, não vai ver muita coisa. Eu sou japonês mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado. E eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Valeu. Eu não queria chegar nesse lugar.